Teve um momento que eu comecei a entender que isso estava sendo ruim, estava sendo prejudicial. Eu falei, não, eu tenho que entender mais a minha figura aqui de chefe e eu preciso ter mais a minha relação de pai que eu estava perdendo. Agora, imagina tu dentro desse lugar que eu já achava muito caótico, tu sendo filho do dono. Ele era um chefe que pegava muito no teu pé, ele era um cara bravo, dava uns choques aí dentro da empresa, assim, de vez em quando, não? Cara, ele é uma pessoa bastante rígida, né? E muito por essa questão que eu falei, DNA da empresa, de buscar excelência, né? Então, não só para mim, para todo mundo, é um ambiente de muita cobrança, né? E só que essa relação, então assim, a trajetória que eu tive dentro da empresa foi muito de tipo assim, o que eu queria ter, o que ele queria e esse meio termo que aconteceu, né? Porque eu já vi muito história de outras pessoas e muito pai que fala assim, não, meu filho não vai trabalhar comigo, se ele quiser daqui uns 10 anos, ele vai fazer a vida dele, conquistar as coisas dele, depois tem isso ele mesmo, vem é aqui. verdade. Então, isso vem muito da forma que tu entende que é educar e formar o teu filho, né? Porque é uma decisão primeiro de filho e aí depois de funcionário, né? É que nem eu chegar em casa pro pai e falar, pai, tem essa empresa aqui que tá contratando, será que eu vou trabalhar lá com ele? Daí o cara vai, não vai, vou fazer outra coisa. Então, tem muito disso. A relação de trabalhar com a família, ela é difícil porque não existe distinção pra gente. Esse que é o ponto mais crítico de trabalhar com a família. Pô, eu trabalho com meus irmãos, trabalho com meu pai, com a minha mãe, né? Então o assunto praticamente sempre era trabalho. A gente vai jantar, o assunto era trabalho. Antes de dormir, ia dar boa noite, lembrava de uma coisa, falava, não esquece disso amanhã que eu lembrei disso, aquilo. Então é uma coisa que tu não desligue e tudo mais, Entendo. E eu acho que os meus pais, eles viveram muito negócio. A minha mãe, ela era uma pessoa extremamente competente no que ela fazia. Ela fazia a financeira da empresa e a financeira é extremamente processo, né? Trabalhar de uma forma bem organizada, sim. arquivada. E eu acho que por ela ser essa pessoa um pouco assim mais organizada, talvez ela conseguiu cuidar um pouco mais da família. De ter esse pensamento de, né, pô... será que a gente não tem que dividir um pouco as coisas? Será que essa cobrança está demais ou menos? E o meu pai tava é resultado, sabe? É resultado e deu resultado legal, mas eu vou cobrar resultado. E aí, como não acontece essa divisão, os dois mundos são influenciados. Por quê? Quando eu tô em casa, eu podia estar tratando o meu pai, deixando de tratar meu pai como meu pai, assim como chefe, né? Falando de assunto do trabalho e tal, e talvez perdendo um tempo que podia ser prazeroso entre pai e filho e tudo mais. E quando eu tava nos negócios, em algum momento eu tava na sala do meu chefe, sentado na mesa dele, mas eu enxergava meu pai. Então, algum conflito pessoal que você podia... Não era nem conflito pessoal, mas, por exemplo, assim, se tem uma situação que eu não concordava, eu bati o pé. Não vou fazer. Tu não fala isso pra um chefe. Teu chefe clássico, padrão. O cara é meu pai, ele vai entender por que eu não vou fazer, entendeu? Ele não vai me demitir. Então, a forma que a minha comunicação com ele, o que eu gesticulava, minhas decisões eram modificadas por ele ser uma figura minha paterna. Eu sei que eu posso exagerar nele aqui, ele sabe que exagera em mim, porque no fim a gente é pai e filho e tudo se resolve, mais ou menos assim, entendeu? Nós vamos ter que se acertar. A gente vai ter que se acertar, né? Então, só que assim, teve Teu pai não ia falar se passa, né? Teve um momento que eu comecei a entender que isso estava sendo ruim, estava sendo prejudicial. Eu falei, não, eu tenho que entender mais a minha figura aqui de chefe e eu preciso ter mais a minha relação de pai que eu estava perdendo, né? E até tem assim eu sou uma pessoa, eu não sou muito organizado, eu sou multitarefa. Eu resolvo vários problemas ao mesmo tempo. Num caos, que nem tu falou. E aí eu falei, não, vamos organizar as coisas. E eu crio umas ferramentas para fazer isso. Por exemplo, no meu trabalho, eu chamo meu pai de Olegário, que é como ele é chamado por todo mundo. Meu pai achava isso uma besteira e não gostava. Falei, eu sou teu pai, eu vou ser pra ser teu pai, me chama de pai. Eu falei, não, eu acho que eu tenho que fazer esse exercício de eu não tô conversando agora com meu pai. Como é que eu vou fazer esse exercício se eu tô chamando de pai? Certo. Então eu chamava de seu Olegário como todo mundo, para criar um vínculo e mentalmente eu me focar numa conversa que é com o meu chefe. Era uma ferramenta também de gestão de pessoas para mim, porque aquela pessoa que acabou de chegar aqui não queria que ele me visse como filho. Eu acho ótimo, né? Pensando e desse sim jeito, como cara. gestor. Então acho que só facilitava tudo.
O funcionário começa a chamar seu lugar de pai também. Cara, tem muito funcionário que chama... Porque como a gente é uma grande família lá, tem um monte de funcionário que fala, ô pai, não sei o quê. Ele me chama de irmãozinho também. Mas assim, é uma relação difícil, eu acho que é um grande desafio isso daí, tu conseguir distinguir essas coisas. Não é natural, tu não consegue tratar teu pai como chefe e como pai naturalmente. Eles são as duas coisas sempre ao mesmo tempo. É que não existe essa chave do nosso cérebro, né, cara? Não existe. Então é importante tu fazer, assim, pra mim funcionou, né? Não, como eu falei, não tem regra de bolo, né? Existem boas práticas. Eu achei essa prática, pra mim, como uma ferramenta pra eu melhorar minha relação com ele, melhorar minha relação com os outros. E ainda assim, difícil. Né? Tem momentos que assim, a emoção vai pra cabeça e eu falo, não devia ter feito isso. Gostou desse corte? Então assista essa entrevista na íntegra no Facebook, no YouTube ou ouça no Spotify. É só jogar Bem Comum que já aparece. E não se esqueça, se você gostou de verdade, tem que curtir e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas conhecerem o Em Comum. Siga a gente no Instagram, @BemComum e vamos voar juntos.